E é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar do destaque do noticiário de hoje, a posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Tem também a situação de Trump, as relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu converso agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Doutora Maristela, boa noite. Boa noite. Bom, tivemos a posse de Biden, né, e ele no discurso defendeu a democracia, disse que a democracia venceu, mas falou em união e pacificação. Ao mesmo tempo, Trump não participou, disse que de alguma forma ele vai retornar e ele enfrenta o processo de impeachment. Nessas condições, dá para se contar com a pacificação? Difícil, né? Até porque, muito embora o Biden tenha tido a maior votação da história dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, foram 81 milhões de votos, a gente não pode deixar de considerar que o Trump teve 74 milhões. Então, é um país bastante dividido e hoje o discurso do Biden foi nesse sentido de tentar, como você disse, apaziguar. Foi um discurso até afetivo, no sentido do afeto positivo, né? Falando de união, falando que todos juntos, falando de uma América com uma alma saudável novamente. Então, ele vai ter uma tarefa bem difícil pela frente, mas se é um político que hoje reúne as condições para conseguir essa possível pacificação, não próxima, mas digamos daqui um ano e meio, é Joe Biden. Ele conseguiu pacificar o partido dele, né? Porque Exato, eles têm posições muito diferenciadas e eles foram unidos. No final, escolheram ele, a vice Kamala Harris, e teve todo o apoio do partido, né? Sim, ele conseguiu pacificar. Ele é um homem de centro, né? Não é um homem nem da esquerda dos democratas, nem da direita dos democratas, ele está no centro. Ele conseguiu levar, digamos, a maioria dos membros do partido para o centro e todos estão com muitas expectativas da volta de um governo, de uma administração democrata e tudo que ele pretende e terá que fazer pela frente, né? São desafios hercúleos, o tema da pandemia e o tema da crise econômica. Então, há muita expectativa tanto dos democratas que o apoiam, como também a gente viu hoje na posse republicanos, senadores republicanos que lá estavam, senadores até que tinham estado ao lado de Trump quase até o final da administração, quando Trump trouxe o tema da possível fraude eleitoral, mas hoje eles estavam lá demonstrando apoio à nova administração. Nós já vimos que várias lideranças dos republicanos entenderam que Trump passou do limite, né? Ao estimular a invasão no Capitólio, depois ele reverteu a situação, disse que não apoiava, que era contra, mas tem um processo de impeachment em andamento. E aí duas questões, na sua avaliação, vai ser possível conseguir todo o apoio necessário dos republicanos para concluir esse processo e afastar mesmo Trump? E por outro lado, a questão da legalidade que é muito colocada. Muito possivelmente, se ele sofreu impeachment, ele vai recorrer à Suprema Corte. E é uma situação inédita, não? Sim, é um momento da história americana que chega a ser mais difícil do que foi aquele início do governo lá em 1860 do Lincoln, que também pegou um país bastante dividido, né? Um país onde ele acabou com a escravidão e aí pega de um lado os supremacistas brancos e de um outro lado os apoiadores da libertação dos escravos, quer dizer, pegou um país dividido. O próprio Roosevelt ali nos anos 30, depois da Grande Depressão, também pegou uma crise econômica bastante difícil, né? Que se estendeu para Truman, já perto do final da Segunda Guerra, início e final da Segunda Guerra, que também final da Segunda Guerra, desculpem, Truman, que já pegou também um país economicamente fragilizado e teve que administrar o Plano Marshall na Europa. Então, ele consegue pegar governos mais difíceis, o governo americano mais difícil do que esses seus históricos antecessores. Então, a expectativa que se tem de Biden é difícil, mais difícil ainda que, como você disse, com um Senado que, embora se diga que a maioria é duramente conquistada pelos democratas, não é uma maioria tão segura assim, né? Nós sabemos que são 48 senadores democratas, 2 são senadores de Partido Livre, mas que geralmente estão junto com os democratas, então a gente conta como 50, mas na verdade é 48 mais 2, e com o voto de reserva da presidente do Senado, a vice-presidente hoje, Kamala Harris. Então, vai ser difícil para Biden começar um governo que ele tem que aprovar
aprovar tantas medidas importantes e, ao mesmo tempo, um Senado que, como você disse, preocupado com o futuro de Donald Trump, quer dizer, é preocupado com o impeachment. É provável que, nesse primeiro momento, o Senado espere para retomar o tema do impeachment, mas tenha que botar à frente as medidas de Biden. Então, vem aí um tempo dificílimo para Biden, dificílimo para os democratas, que terão que conquistar essa maioria para poder fazer o impeachment de Trump, impedindo a sua continuidade na carreira política e, por outro lado, tocar para frente um país que tem aí problemas importantes com a pandemia e a crise econômica. Mas e em relação especificamente ao processo de impeachment de Trump, ele pode ter uma conclusão desfavorável a ele? Sim, o impeachment, Denise, o pedido de impeachment, ele começa na Câmara mais ou menos como acontece aqui, começa na Câmara dos Deputados, onde também os democratas tinham maioria, passam a ter também maioria agora na nova administração, mas uma maioria discreta, menor do que a anterior, mas com a administração anterior, os democratas, ainda que com o apoio republicano, conseguem passar o impeachment e manda agora para o Senado, e é o Senado quem vai decidir. O impeachment tem efeitos no presente, que é tirar o presidente da Casa Branca. Né? Isso já saiu. Isso já aconteceu, então muita gente pergunta para que o impeachment, se é para impedi-lo de continuar e ele já saiu. Porque o impeachment também tem a sentença, né, a decisão, também tem efeitos para o futuro, que é tornar aquele presidente que foi afastado da Casa Branca e que voltou para casa, impedido de se candidatar a qualquer cargo na esfera federal, ademais de ações civis e penais que podem muito bem acontecer ao redor de uma decisão de impeachment, ou seja, num impedimento de um presidente que já saiu. Então, o que os políticos democratas e a sociedade americana está olhando é para o futuro, impedi-lo de se candidatar novamente e todas essas perda de vencimentos, perda da segurança, perda dos cargos oficiais, quer dizer, desse pacote que um ex-presidente dos Estados Unidos tem direito e que, se ele perder, ou seja, se ele for impedido, ele não terá mais direito. Inclusive ele incluiu o serviço secreto para todos os filhos dele. Né? Foi uma das últimas medidas que ele tomou, isso além de muito perdão caro, e né? tudo mais. Não é? Agora, em relação ao Brasil, né, o presidente Bolsonaro acabou divulgando uma carta, né, encaminhando a Biden com um certo atraso, uma demora, né? Não é atraso, demora, né, porque ele já tinha sido cumprimentado pelas principais lideranças, havia até uma preocupação, mas a gente pode ter uma situação aí de um certo embate que não se sabe exatamente como o Biden vai lidar com isso e qual vai ser a postura do Brasil efetiva, né? Essa carta que ele publicou hoje, a gente pode dizer que foi a vitória do bom senso, né? Se é que o nosso presidente tinha ainda alguma reserva de bom senso, que bom que ele usou dessa vez. Provavelmente o Brasil vai para uma geladeira, né? Ele não está na agenda principal da administração Biden, então provavelmente o Brasil não vai aparecer nem como retaliação, nem como sanção, quer dizer, todas aquelas, digamos, ameaças que a gente ouviu e críticas que a gente ouviu durante os debates eleitorais, seja de Kamala Harris, seja de Biden, no sentido de reprovar a política ambiental brasileira. Bom, isso é de conversa de palanque. Agora, quando se assume o poder, a conversa tem que ser muito mais branda, tem que diminuir a temperatura e vão caminhar um em direção ao outro. Pode demorar um pouco, mas Brasil e Estados Unidos vão voltar a conversar e talvez conversar como se fazia antigamente, tornando a diplomacia mais pragmática, mais neutra e menos ideológica. Agora, nessa carta, o presidente Bolsonaro até chamou atenção, ele falou que o Brasil passou a corrigir o que ele chamou de equívocos de governos brasileiros anteriores, que, segundo ele, afastaram o Brasil dos Estados Unidos. É curioso. É uma realidade paralela, né? Digamos que, nesse momento, esse parágrafo da carta implica numa realidade paralela, porque as relações entre Brasil e Estados Unidos nunca foram tão boas. Vamos lembrar aí com Bill Clinton, a relação com Fernando Henrique Cardoso era quase amigável, né? Eram muito próximos. Com Barack Obama, a relação foi excelente, até com W. Bush. Então, e com Trump, nem podemos dizer nada diferente, porque a relação de Bolsonaro com ele também era de muita admiração, de muita proximidade. Então, talvez tenha sido um momento que o nosso presidente aí entrou numa realidade paralela que não é essa que nós vivemos, não, porque as relações sempre foram boas. E depois pode ter problemas, por exemplo, na indicação dos Estados Unidos, a defesa da entrada do Brasil no OCDE. Sim. Podemos ter problemas em relação ao clima, por exemplo, Sim. que uma das primeiras medidas de Biden foi fazer os Estados Unidos voltarem ao Acordo de Paris. Sim. Inclusive, ele foi cumprimentado pelo presidente francês Macron, chamando os Estados Unidos, falando, vocês são bem-vindos, né? Então, tem toda uma
postura dele. Sim, isso tudo vai acontecer agora nos próximos dias, né? Os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris. Estados Unidos, vamos lembrar aqui, Denise, que não faz muito tempo que o presidente Biden disse, olha, eu estou disposto a mandar 20 milhões de dólares para o Brasil, que eu vou arrecadar aqui e ali para poder ajudar no tema ambiental. E o nosso presidente disse que, atenção, porque quando o diálogo acaba, entram aí outros recursos, como, por exemplo, a pólvora. Então, vamos ter que superar aí esse mal-estar e vamos ter que falar francamente sobre a nossa política ambiental, que com certeza não é a mais correta e a mais desejada pelos nossos parceiros nos tratados internacionais. Mas vai de como nós vamos construir, né? Saídas existem e são inexauríveis quando homens de bem se sentam numa mesa para negociar. Então, é muito provável que o nosso Itamaraty encontre aí os caminhos para falar com o Departamento de Estado, com a Secretaria de Estado americana, e aí consigamos aí restabelecer relações que vão ser bem frutíferas, inclusive no tema ambiental. E é muito importante, porque o Brasil tem nos Estados Unidos um dos principais parceiros comerciais, dos maiores compradores de produtos manufaturados. A China compra muito, mas é produto básico. Valor agregado vai para os Estados Unidos podem investir também no Brasil, a atração de capital, esse estímulo à participação de organismos internacionais. Então, é importante rever a postura, não é para ir na contramão das principais economias, não é questão de soberania nacional. Não. E a diplomacia, ela serve para isso. A diplomacia, nós podemos reconduzi-la, reencaminhá-la, reorientá-la a qualquer momento, né? Como eu digo, com graça, com simpatia, com pragmatismo, com cordialidade, com urbanidade. O nosso Itamaraty tem todas as condições de retomar as melhores relações possíveis com os Estados Unidos. E tendo à frente um presidente como Biden, que é um diplomata, que é um humanista, que é um internacionalista na essência, tenho certeza que vamos encontrar a retórica certa. Agora, o importante é que o Brasil, o nosso presidente, o Itamaraty, se dê em conta de que nós perdemos, Denise, a guerra do discurso, a guerra da retórica. Não vamos convencer o mundo de que estamos cuidando da Amazônia, ou que os incêndios não estejam acontecendo, que está tudo muito bem. A gente precisa retomar esse diálogo com realismo, com correção, falar sobre erros, falar sobre os problemas e buscar soluções que venham da comunidade internacional com, evidentemente, o nosso aplauso, com a nossa recepção, com a nossa serenidade. E Biden também vai prestar atenção em outras questões externas. Tem a situação com a China, que não muda muito o sinal, né? Porque mudou o presidente dos Estados Unidos. Tem a questão do Irã também em aberto. Ele reconhece Guaidó na Venezuela, então mantém a mesma posição, inclusive pode adotar outras sanções contra o governo Maduro. Não é? Então tem grandes desafios externos. Tem toda uma política nova de imigração que vem aí pela frente, muito mais humanizada e humanitária do que foi a de Trump, né? Biden deu instruções importantes para a sua equipe de encontrar as famílias, essas 600 crianças que foram separadas dos seus pais quando entraram nos Estados Unidos. Então, aí vem um tempo novo, Denise, para os Estados Unidos, e esse tempo novo para os Estados Unidos é um tempo novo para o mundo, porque Biden vai trabalhar paralelamente, né, na recuperação do soft power americano, da liderança americana. Então, vem aí uma nova ordem mundial, com certeza, pós e durante Biden. A postura é de união global, inclusive, defesa dos organismos internacionais, o OMS também, ele volta a participar ativamente, então ele defende essa globalização, mas uma globalização que tente reduzir os desequilíbrios. Né? E é tão interessante isso que você tocou, que não podemos esquecer, Denise, que ele acena. Quando perguntaram a ele numa das entrevistas coletivas que ele deu nos últimos tempos, e como será a relação com a China, ele disse, olha, os nossos problemas comerciais com a China devem ser resolvidos na Organização Mundial do Comércio. Ora, isso era algo que nós não ouvimos nos últimos 4 anos, muito pelo contrário, né? O Trump queria, a sua pretensão era levar ao fim da Organização Mundial do Comércio e tentou de todas as formas. Então, quando a gente ouve que o presidente diz o foro internacional importante para resolver as controvérsias comerciais é o OMC, nos vem um acalento, nos chega aí uma serenidade e até uma esperança de que esses problemas serão resolvidos com pragmatismo e no fórum certo,
que é numa organização que foi criada para isso, que é a OMC. Então, vem tempos novos também para a Organização Mundial do Comércio. E sem tantos solavancos e narrativas, Sim, né? E sem tanto susto, né? E sem tanta proeminência de um país querendo se sobrepor, né? América First, Perfeito. agora o mundo first, né? É isso. Eu conversei aqui com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Doutora Maristela, muito obrigada. Uma Obrigada boa a noite. você, Denise.